Olá, meus amigos queridos. Meu nome é Sidney. Nós estamos gravando uma série de preleções a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse rico Evangelho que nos dá a possibilidade de entender a medicina da alma. E hoje nós estamos no último capítulo, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar a respeito das preces, ou prece. Então, essa semana nós vamos abordar a respeito da oração dominical, é o foco, mais conhecida como Pai Nosso, ou oração do Senhor. Porque Jesus que nos ensinou, a pedido de Pedro, a oração do Pai Nosso. Mas cabe uma observação. As pessoas que frequentam as casas espíritas vão notar que não é frequente ou comum nós presenciarmos durante os nossos trabalhos de abertura, ou de encerramento, ou pronunciamento final, a prece do Pai Nosso. Será que nós temos algum comentário a respeito? Sim, claro. Mas antes temos que fazer algumas ressalvas para que possamos entender o porquê. Pois trata-se de um foro íntimo de cada um de nós e faz parte da lei da adoração que cada um de nós temos em nossos corações. Kardec, na sua sabedoria e inteligência, nos deu a possibilidade de entender o porquê, explicando até com a ajuda dos espíritos superiores a respeito da prece. E assim ele nos explicou. Olha, minha gente, a forma da prece não é nada. O pensamento é tudo. Tudo. Orai cada um segundo as suas convicções, ou seja, segundo a sua fé, seu entendimento, ou seja, a maneira mais eficaz que ele toca ao coração. Bom, a intenção tem que ser um bom pensamento. Que um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras, ou palavras estranhas aos nossos sentimentos. Por quê? A arma mais poderosa e mais rápida que nós temos como ser humano é a força do pensamento. Os espíritos da verdade, os companheiros de fé do mundo espiritual, Kardec, na época, formaram uma equipe de trabalho, e tanto que eles nos observou que nós podemos fazer prece para pedir, louvar e agradecer. Hoje, a filosofia espírita, que é uma filosofia consoladora, nos dá um entendimento mais próximo da realidade, mais próximo do que Jesus ensinou no passado, cujo povo da época não podia entender na sua essência. Eles não tinham ainda um preparo para entender em sua generalidade tudo o que Jesus dizia. Mas Jesus sabia que estava plantando para um futuro, para uma época após, e sabia que os frutos não seriam de imediato, mas colhidos em gerações futuras. Será que diante de tanta obra divina pode existir alguém que não tenha afinidade alguma com o seu Criador? Ou então será que existe mesmo alguma pessoa que se diz assim, eu sou ateu, não acredito em nada? Não. Não acreditamos nessa possibilidade, pois cada um de nós temos um pressentimento íntimo na existência de um ser superior, o nosso Criador. Para que possamos entrar em contato com este superior, os espíritos não prescrevem nenhuma forma absoluta de prece, não. Nós, quando oramos,
Oramos porque na maioria das vezes estamos carentes, impossibilitados, sem forças. Nesse caso, oramos para uma força que consideramos maior, ou seja, para um ser superior a nós, que transcende. Quem é esse ser superior? Tem muitos nomes. No presente momento, vamos dizer Deus. Né? Nesta carga de necessidade, por vezes, em desespero, oramos e quando acabamos de orar, lembramos: poxa, eu esqueci de pedir tal coisa. E, às vezes, não ficamos felizes, contentes. Achamos que a oração não foi completa, o pedido não foi completo. Pois é. O que os Espíritos diz nesse caso? Existem pessoas que têm dificuldade para expressar suas ideias e acham que não estão sendo atendidas em seus pedidos se não colocá-los em evidências nesse momento em palavras. Mas para sanar e ajudar esse tipo de pessoas e crenças, Kardec então resolveu elaborar uma coletânea de preces a quem interessar, com finalidades diferentes, ou seja, conforme as circunstâncias. E nesse capítulo 28, vamos encontrar uma coletânea de preces, ditada por espíritos, para nos ajudar na conclusão dos nossos pensamentos, sempre. Lembrando, a forma não é nada. O pensamento, ou seja, a intenção é tudo, tudo. E nesta coleta, então, reunindo foram preces de 5 categorias como a seguir: prece para si mesmo, preces gerais, prece pelos vivos, prece pelos mortos, preces especiais para os doentes e obsedados. Mas eu convido a todos, se tiverem a vontade de aprender um pouco mais, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, porque hoje nós vamos comentar a prece eleita a principal de todas, a oração dominical. Pai Nosso, ou oração do Senhor. Eis então que surgiu a prece dominical, a prece do Senhor, mais conhecida como Pai Nosso, que já comentamos, a pedido do apóstolo Pedro. É uma obra-prima da perfeição, porque pode substituir todas as outras preces. Isso está em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Resume no seu conteúdo, Pai Nosso, sob a mais restrita forma, todos os deveres que o homem pode ter para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo. E encerra uma profissão de fé, um ato de adoração, um ato de submissão, o pedido das coisas necessárias para a vida. É o princípio da caridade. E dizê-la com intenção para alguém é pedir o que se pediria para si próprio. Ela é breve, é curta, mas encerra na sua essência um conteúdo que escapa à maioria das pessoas a que ela recorre. Ela é o próprio resumo do Evangelho. Ela nos possibilita, em Lucas, que diz, capítulo 11, de 1 a 13, fazer uma reflexão em tudo que Jesus proferiu para os seus apóstolos. A prece, o Pai Nosso, melhor observando, ela se divide em 5 petições ou pedidos. E assim eu estou a classificando conforme orientações da nossa grande
Teresinha de Oliveira, que já se foi para o plano espiritual. Ela dividiu em 5 petições. A primeira petição: Pai nosso que estais nos céus, que santificado seja o vosso nome. Pois bem, ao nosso ver, Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus, no plural. Para nós seres pensantes, que céus são esses, hein? A ciência nos informa que estamos mergulhados num turbilhão de muitas outras galáxias, consequentemente planetas. E Jesus não disse para nós que na casa do Pai existem muitas moradas? Pois bem, é o universo a casa do Pai. Ele é o Criador de tudo, de todos. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência que suplanta todas as nossas faculdades, todas as inteligências, né? Porque vemos a prova de uma solicitude paternal, e cego aquele que não quer ver. Orgulhoso é aquele que não reconhece e nem glorifica tamanha sabedoria. Pai nosso que estais nos céus, né? Mas vem a segunda petição. Que o vosso reino venha. Ou então, venha a nós ao vosso reino. O que quer dizer? Venha nos dar luz, lucidez, força para entender esta sublime escola do universo sideral com suas leis que são natural. E podemos nos aprofundar ainda mais, estudando no livro dos Espíritos o capítulo das leis morais, com o desdobramento das leis que são naturais para este orbe de vida. Quando pronunciamos que ao vosso reino venha, o que sentimos? Qual a impressão que temos? Será que evocamos na mais profunda expressão mesmo? Sentimos? Esse reino, essa escola, tem as suas regras. E por aqui deveriam reinar a paz, a brandura, o amor, a fraternidade, os princípios de amar ao próximo como a si mesmo. Todas as misérias desse mundo vêm da violação das leis de Deus. Porque não há uma só lei, uma só infração que não tenha consequências fatais. Até os animais, que a natureza lhes traça os limites naturais, têm suas consequências ao infringi-las. Dia virá em que, segundo a sua promessa, todos praticarão suas leis, todos reconhecerão pelo soberano Senhor de todas as coisas, e todos herdarão a terra, porque serão brandos e serão pacíficos. Nessas idas e vindas, todos terão já gravados em suas consciências as regras que o conduzirão a caminho da luz. E isso estamos pedindo ao nosso Mestre: traga o vosso reino a nós. Seria bom entendermos que as leis de Deus, ou naturais, não nos cobram nada, mas executam as nossas falhas. Vamos à terceira petição. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então vamos voltar a relembrar o que Jesus disse. Se teu filho pede um pedaço de pão, você lhe dará uma pedra? Se teu filho pede um peixe, você lhe dará uma serpente? Vocês que são maus, sabeis dar boas coisas a seus filhos? Quanto mais Deus que está nos céus também o fará o mesmo. Se a submissão é um dever do filho com relação ao seu pai, do inferior para o superior, quanto maior é da criatura com relação ao seu Criador. Quando pronunciamos
seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, resignadamente a observar e viver as leis de Deus e submeter a nossa consciência sem murmurar aos decretos divinos, compreendê-los e assim nos dando a melhor forma para a nossa elevação espiritual. Ou seja, seja feita a vossa vontade e compreender e ter fé que tudo virá no seu tempo. Vamos trabalhar a nossa resignação, entender o tempo de Deus. Vamos à quarta petição? A quarta petição, dai-nos o pão nosso de cada dia. Bem, nem só de pão vive o homem, né? Não é verdade? Mas o que Jesus nos ensina a pedir na realidade, dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Vejamos. Por instinto, o animal encontra o seu alimento, mas o homem é um ser inteligente. Deve sua própria atividade aos recursos da sua inteligência. Vós lhe dissestes, Jesus disse, tirarás seu alimento da terra, com o suor da sua fronte, e com isto fizeste do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a inteligência na procura dos meios de se prover nas necessidades do bem-estar. Uns através do trabalho manual, outro através do trabalho intelectual, outro através dos movimentos artísticos. E uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem sobre a terra. Dai-nos coragem, força para cumprir. Dai-nos também a prudência, a previdência, a moderação, a fim de não lhe perder o fruto. Isso quer dizer que pedimos que preserve-nos de conceber contra a inveja, contra aqueles que possuem o que não têm, o que nós não temos. Nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, quando há falta o necessário, quando lhe falta o necessário. Então, é preciso que nós compreendamos essa petição. Mas tem uma outra petição, a quinta. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aquele que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aquele que nos ofenderam. Pois bem, fizeste uma lei expressa da caridade, mas sabemos que a caridade não consiste somente em assistir os semelhantes nas necessidades. Consiste também na harmonia de um bom relacionamento, do trabalho moral, no perdão das ofensas, usando a indulgência, a humildade, a honestidade, que poderemos faltar com os nossos amigos de jornada. Se assim não fizermos, nada poderemos nos queixar. Sabemos agora, Senhor, que a vossa justiça se cumpre sempre na falta e que a prosperidade material é efêmera, como na existência corporal. As aflições em que os maus nos fazem suportar, sabemos, Senhor, fazem parte da vida terrestre. Dai-nos forças para aceitá-las, sem murmurar. Que possamos saber bem dizer as contusões das mãos que nos ferem, porque elas nos fortalecem em nossa jornada.
Paulo assim proferiu, o apóstolo. Todo bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas todo mal que eu não quero fazer, eu faço. Uma outra máxima que deveríamos prestar muita atenção quanto é ao perdão, né? Quando Jesus estava a pregar, ele disse ao povo que o seguia: olha, quando fizerdes algo à sua divindade, se tiveres alguma pendência com alguém, vá antes, resolva suas pendências e posteriormente venha, entregue a sua oferta à sua divindade. Será mais agradável a Deus. Então, eis aí. Rezamos o Pai Nosso e não refletimos o que falamos com Deus. E continuamos a cometer tantas faltas. Se a lei de Deus é a lei do amor, cuja essência é a caridade, em movimento em todos os seus sentidos, quando rezamos o Pai Nosso, deveremos respeitar a sua essência, o perdão. Toda vez que não perdoamos, estamos infringindo a lei maior, que é a lei do amor. Por isso é que devemos entender e pedir de coração: dai-nos força, meu Deus, para sufocar em minha alma todo ressentimento e ódio e de rancor. Fazei com que a morte não surpreenda com o desejo de vingança em nossos corações. As perseguições em que os maus nos fazem suportar fazem parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem murmurar com todas as outras provas. Vem a sexta petição. Não nos abandoneis em tentação, mas livra-nos do mal. Mas que mal é esse? Conforme o enfoque espírita, a Terra é considerada um campo de provas, de expiações para toda a humanidade. É um lugar de muitas aflições, muitas dores, mas é um recanto no espaço, uma escola para que possamos aprender a diferença entre o bem e o mal, onde possamos desenvolver a maioria das nossas virtudes. Esse é um belo planeta, o planeta azul, que Deus nos deu como moradia temporária. Mas é um plano que nos oferece muitas ilusões, fantasias, tentações, tanto material como espiritual. Tanto que em nossas orações temos que reunir forças para nos conjugar com o nosso Criador para pedir muita proteção. Dai-nos, Senhor, forças para resistir, às sugestões. Dai-nos força para que possamos ser fortes. Dai-nos força para que possamos ter saúde espiritual, para desviar do caminho do mal e seguir o caminho do bem. Sabemos, Mestre, que cada imperfeição é uma porta aberta da má influência. Então, assim, nós poderemos dizer: Senhor, sustentai-nos em nossas fraquezas, inspirai-nos pelo nosso anjo de guarda, que os bons espíritos, a vontade de corrigir nossas imperfeições. Sabemos, Senhor, que o mal não é da vossa obra, porque a vossa obra é a fonte do bem. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém. Não, mas pedimos a vossa assistência porque queremos alcançar mundos mais avançados moralmente do que este. E por fim, nós temos a sétima petição: que assim seja. Dá-nos
dando a compreender que seja feita segundo a sua vontade, né? Então, nesse caso, nós deveremos entender, seja feita a vossa vontade. Que temos o nosso tempo e temos que respeitar o tempo de Deus resignadamente. Obter muitas forças, acreditar no Mestre, que temos um Criador universal e que esse Criador nos quer somente o bem, para que um dia possamos atingir a perfeição. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. E assim termino essa curta preleção a respeito da prece. Eu fico muito grato àqueles que passarem para frente, compartilhar para aquelas pessoas que se afinizam com os critérios, com os comentários espíritas a respeito do Evangelho e da ciência da espiritualidade. Meu muito obrigado.